Alô, alô, SaloCast tá na área, episódio 16 da série Gestores. Hoje vamos falar de autoestima, inovação e saúde capilar. O nosso episódio diz sobre autoestima por um fio. E quem tá aqui com a gente é uma das maiores referências no assunto, doutora Lorena Wiesentheimer. Seja bem-vinda, doutora. Meninas, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bem-vinda, doutora. Vou apresentar aqui o currículo da doutora. Ela é médica dermatologista, pesquisadora, autora de livros inéditos na área e criadora do transplante capilar regenerativo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos entender um pouco como você chegou a essa especialidade, medicina capilar. Por que se tornou sua paixão? Eu falo que eu não sei se eu escolhi os cabelos ou se os cabelos me escolheram. Minha mãe fala que tem algo freudiano aí. Quando eu era criança, eu tinha uma condição que meu cabelo não crescia. E era meu sonho ter cabelo comprido e ele não crescia, era sempre curtinho. Eu chegava a usar peruca, pedia pra minha mãe comprar peruca pra imitar as professoras. Teve essa questão na infância, ficou lá na infância. O meu era assim também, doutora. Tô me identificando. E aí, depois, vida normal, medicina, minha dúvida era até em outras especialidades, ginecologia, cirurgia plástica, dermato era minha terceira possibilidade. Trabalhei por um ano depois de me formar, aqui em Londrina, inclusive, na UEL, e depois de trabalhar no pronto-socorro, eu comecei a ter mais interesse pela área da dermato, porque no pronto-socorro às vezes chegavam algumas questões que eu não conseguia resolver ali, porque não era urgência, nada, e aí foi que eu migrei para dermatologia. Quando eu fiz a especialidade de dermatologia, eu fui lá para Campinas, na Unicamp. A parte capilar era muito fraca, digamos assim, porque era um hospital universitário. Então, chegavam casos muito graves e que às vezes não tinha muito o que se fazer ali. Eram doenças mais específicas de couro cabeludo. Então, eu saí com uma visão diferente de cabelos. Assim, cabelo não tem muito o que fazer, então não gosto muito dessa área, a gente vai se fechando para isso. E aí foi quando eu abri meu consultório em São Paulo. Meu marido morava lá em São Paulo, na época nós éramos namorados. E eu mudei pra casa dele. E aí abri um consultório lá e a demanda de cabelo gigantesca no meu consultório. Eu falei, mas que é isso? Eu me formei em dermatologia, me especializei na parte de pele e agora eu tenho que tratar de cabelo e não é o que eu conheci dentro da universidade. Falei, eu preciso me especializar nisso, porque não dá pra eu ficar prescrevendo e geralmente era no final da consulta. Então eu tratei tudo que a pessoa tinha no final. Ai, doutora, eu tô com queda de cabelo. E aí eu ia lá, não, então tá, uma vitamina aqui. Só que eu tava fazendo aquilo sabendo que eu não tava sabendo o que fazer, assim. Eu fazia porque... E hoje a gente vê muitos médicos generalistas, às vezes só, toma essa vitamina aí. E aí eu falei, não, eu preciso me especializar pra saber se é isso mesmo, se é só vitamina, se tem alguma coisa a mais pra fazer, porque é diferente a realidade do hospital universitário do dia a dia. Eu falei, tem coisas diferentes aqui. Aí foi quando eu comecei a fazer a minha especialização na USP, da parte capilar, que eu nem imaginava, porque eu nem gostava muito. Então, por isso que eu falo que esse negócio da infância, assim, ficou lá. E aí, hoje a gente fala, será que tem alguma relação? E eu me apaixonei pela parte capilar, porque aí eu vi que tinha um universo à parte, que eu não conhecia, mesmo sendo dermato. E eu fiquei encantada com a possibilidade de melhora que eu poderia entregar. E não era só sobre cabelo, nunca foi só sobre cabelo. Era muito mais. Então, assim, pacientes chorando no consultório, voltando, falando assim, você salvou minha vida. E a gente fala, gente, é cabelo. Não, não é cabelo. É muito mais coisa envolvida. Identidade, né, eu acho. Identidade, é tudo, assim. É autoconfiança, autoestima, liberdade. Cada um tem uma história, né? E aí, assim, eu fiz toda essa parte de tratamento clínico, mas mesmo assim eu falava, chega num ponto que parece que não evolui mais. E aí foi quando eu tive a oportunidade de começar a fazer a parte do transplante. Então, eu trabalhei em uma clínica que me possibilitou ganhar muita experiência. Eles tinham uma demanda muito grande e aí fui para essa parte do transplante. Aí, assim, mudou completamente, ainda mais a minha visão. Eu vi que não só eu conseguiria melhorar, mas que a gente conseguiria resolver e muito a vida dessas pessoas. Então, eu faço tanto a parte clínica quanto a parte do transplante e elas, na verdade, caminham juntas. Não são coisas separadas. Uma precisa da outra. E aí, depois disso, eu voltei para Maringá, né? Que é a minha cidade natal.
E ali eu já fui focando na parte capilar, porque não dá para atender, por exemplo, fazer procedimento, botox, preenchimento e atender cabelo. O cabelo é uma consulta de mais de 1 hora. Nossa! Então, a gente precisa focar naquilo, senão a gente não faz bem feito. E foi uma decisão difícil também, porque eu fazia procedimentos estéticos, mas eu falei, não, eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer só cabelo. E hoje eu faço só cabelo. Até minha mãe fica brava que eu não faço botox nela. Minha filha é dermato, a hora que eu achei que meu sonho tinha... Não faço mais, porque daí a gente vai perdendo a mão também. Então, até em mim mesmo, eu tenho as minhas dermatologistas lá em Maringá. E o nosso foco é cabelo. Tanto é que o hospital que a gente está construindo é um hospital capilar. Focado nisso. Tratamento de cabelos, né? Aí, lógico, sobrancelhas, pelos em geral. Que demais. E eu fiquei interessada nessa entrevista que você faz, né? Porque mais de 1 hora de consulta... Quais são, assim, as perguntas que você faz? Até que ponto você se aprofunda, né, na vida da pessoa? Porque eu acho que é uma transformação que vai gerar, né? Então, você tem que alinhar as expectativas, né? Você consegue dar um overview para nós, assim, do que você... Como que é a sua metodologia para tirar isso da pessoa? Se realmente ela quer ou se é algo que... A mulher tá empurrando, alguém convenceu da pessoa tá ali, às vezes ela nem sabe se é isso que ela quer. Quais são as premissas? Então, assim, a gente tem vários tipos de diagnósticos, né? Então, a primeira coisa é entender o que a pessoa tem. Eu falo, a gente não pode começar a tratar algo que a gente nem sabe o que é. Então, nem tudo de cabelo é calvície. A gente tem doenças de couro cabeludo, que às vezes eu não posso indicar um transplante, por exemplo, que é só tratamento clínico. E, então, a primeira coisa é diagnosticar, saber o que ela tem, saber se ela entende o que ela tem. A segunda coisa é a expectativa. Então, assim, o que a pessoa quer, né? O que ela gostaria, como ela gostaria que o cabelo dela fosse, como que ela imagina aquilo e quais são os benefícios que ela acha que o tratamento vai proporcionar. E cabelo é o que a gente enxerga, mas ele pode ser reflexo de muita coisa acontecendo. Então, eu preciso entender toda a saúde do paciente, como é que ele está. Então, como que é a alimentação dele, se ele é vegano, eu sei que vai impactar no cabelo, por exemplo. Então, se ele deixa de comer alguma coisa. Como que estão as partes das vitaminas, e aí sim fazer algo direcionado, não só prescrever igual eu fazia lá no começo. Então, entender como é que tá, fazer toda uma triagem laboratorial para saber como é que estão as vitaminas. Se ela tá tendo queda, e queda é diferente de calvície, são coisas completamente diferentes. Então, queda, por exemplo, eu que tô no pós-parto, né? Daqui a pouco eu sei que meu cabelo vai começar a cair pela queda hormonal que eu tive e eu vou ter que enfrentar isso. E mesmo tendo conhecimento é difícil, porque o cabelo cai bastante, então é desesperador até pra quem sabe que vai acontecer. Imagina pra quem não tem esse conhecimento. Então, a gente saber como prevenir, se tem como, qual o tratamento mais adequado. Depois eu faço toda uma avaliação do couro cabeludo, que é um aparelho que a gente tem por inteligência artificial. Então, ele vai fazer todo um cálculo de número de fios, da espessura dos fios, se eu tô tendo afinamento daquele fio, ou se eu só tô tendo queda mesmo. Então, para tudo isso nortear o tratamento. Então, é bem longo. E isso demora mais ou menos 1 hora pra gente conseguir fazer todo esse diagnóstico. E aí, fazer, então, aqui o seu caso, por exemplo, é de queda de cabelo, você não tem indicação de transplante, a gente tem que fazer o estímulo para começar a voltar. Ou não, né? Um caso de um homem com calvície, por exemplo. Olha, aqui, por mais que a gente faça um estímulo, é um transplante capilar que vai te dar um melhor resultado, mostrar alguns casos, explicar como funciona. Então, preparar, né, a pessoa para essa transformação. Exato. Hoje, quem procura mais o seu consultório, homens ou mulheres? Olha, no começo eram mais homens. Hoje eu tenho, bem meio a meio, assim, eu diria que 60% é o público masculino, mais 50% feminino. Aí de mulheres, mais tratamento, né, calvície feminina, queda de cabelo, transplante de sobrancelhas. E os homens, a maioria já vai pro transplante mesmo. Já chega tarde, né? E você tá há quanto tempo na área? 6 anos. 6 anos. E você sempre identificou que não era só uma questão de aparência e sim de autoestima? Ou foi algo que você foi descobrindo com os feedbacks das pessoas, de que mudou e transformou a vida delas em outras áreas, né, que você nem imaginava? Eu acho que eu me apaixonei quando eu percebi que não era só aparência, sabe? Então, eu me sentia um pouco assim, eu vou cuidar só de cabelo
e é tão superficial, né? E eu vou fazer só isso. E aí, quando eu entendi que não era só isso, era algo tão grandioso, eu acho que pra mim foi um divisor de águas. Foi quando eu decidi, não, é isso que eu quero fazer. Então, foi principalmente pelos feedbacks, pelas mensagens. Até hoje eu recebo mensagem, assim, de transformação. Ou, às vezes, a pessoa nem percebe tanto. Igual eu falei, eu sempre coloco no consultório uma foto da pessoa como ela era antes, né? Aí a pessoa volta ali, depois de 6 meses que fez o transplante, super cabeluda, e às vezes comenta, fala assim, nossa, doutora, esse aí tá calvo, hein? E é ele mesmo. Então, assim, é engraçado como a pessoa apaga como ela não reconhece ela não reconhece. E às vezes nem queria fazer na época, achava que não... Sabe? Não tinha necessidade, né? E aí, assim, essa mudança, às vezes mudança de estilo de vida, pessoas que começam a se cuidar mais, até a forma de falar diferente. Então, isso eu fui percebendo que era muito além, assim. Você comentou que a alimentação, ela impacta muito, né, no cabelo. Quais são os hábitos, assim, que você enxerga que, nossa, isso é péssimo pro cabelo? Isso aqui é ótimo pro cabelo. Você poderia dar umas dicas para nós? Sim. Hoje a gente sabe que, principalmente a calvície, ela tem um fator inflamatório muito importante. Então, a onda da vez é a inflamação, né? Então, todos os alimentos que são mais inflamatórios podem piorar a saúde do couro cabeludo, levando a dermatites, aumento de oleosidade e, com isso, piora ali da qualidade do cabelo. E ao passo que os alimentos anti-inflamatórios, então aquela dieta do Mediterrâneo, mais peixes, menos industrializados, mais... Sem açúcar, sem glúten. Isso, todo mundo sabe, né? Então, essa dieta seria o ideal, assim, porque acaba que a nossa pele, né, e o couro cabeludo é pele, fica menos inflamado, os folículos menos inflamados e a saúde do cabelo melhor. Outras coisas, né? Então, suplementos hormonais. Uma coisa que prejudica muito o cabelo é o uso da testosterona, tanto para homens quanto para mulheres. Então, a testosterona é como se fosse o combustível da calvície. Então, se a pessoa tem a genética da calvície, usa testosterona, principalmente aquela para ganho de massa, que vai mais para a parte estética, porque daí é uma dose mais alta, né? Quando é mais reposição, para manter dose fisiológica, menos. Mas acaba impactando muito na saúde do cabelo. Então, o cabelo afina muito mais rápido. E os vícios? Bebida, fumar, tudo? Tudo. Tabagismo, etilismo, estilo de vida, né? O estresse. O Covid veio para transformar, assim, a saúde do cabelo. Então, pessoas que às vezes não tinham calvície, pós-Covid, começaram a ter muito afinamento. Muito relato. Exato. Então, assim, dengue inflama muito o couro cabeludo. É mesmo. É porque é meio sazonal, parece, né? Talvez seja vinculado ao estresse. Porque tem momentos que você tá no banho e tira um chumaço de cabelo. Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, épocas que dá uma amenizada, né? E aí a gente trata como normal. Mas a gente tem períodos de queda de cabelo, é normal isso? Tipo, da natureza, assim, sem ser fatores externos? Mercúrio retrógrado, né? Tem um tipo de queda que é o eflúvio sazonal, que é relacionado a alguma época do ano, mas ele é um diagnóstico de exclusão. Então, pra gente dizer que é isso, teria que investigar. Na mulher, o mais comum é a ferritina baixa, é o estoque de ferro baixo. Pela questão menstrual, né? A mulher perde mais sangue do que ela consome, às vezes não come tanta carne vermelha, que é o que tem mais ferro biodisponível, e acaba tendo a ferritina baixa, e o ferro é um componente muito importante na produção de cabelo. Então, é o mais comum. Mulher com queda de cabelo, a primeira coisa que a gente vai fazer é rastrear. E você é a criadora do transplante capilar regenerativo. O que torna isso tão inovador? Explica um pouquinho o que é essa técnica que você criou, né? Eu não sei se é um livro, é um manual, é um curso. Explica para nós. Nós temos, né, livros relacionados. Então, nós escrevemos o primeiro livro de transplante capilar da técnica FUE, que é um tipo de técnica que extrai folículo por folículo do Brasil. Escrevemos o primeiro livro de transplante de sobrancelhas mundial, então a gente não tinha uma literatura sobre isso. Inclusive, era até visto como um transplante apenas para quem tinha cicatrizes, queimaduras na região, porque não era esteticamente
o resultado não era tão estético, então a gente foi desenvolvendo isso, né? Não só nós, como cirurgiões do mundo todo. Então, hoje é um transplante mais até estético. E agora, o primeiro livro de transplante de terapia regenerativa capilar, que é justamente abordando essa parte regenerativa. Então, regenerativa é quando a gente consegue tratar determinada coisa sem utilizar medicamentos. Então, só fazendo com que aquele órgão volte à homeostase. Então, o que é o transplante capilar regenerativo? Ele é a combinação do transplante capilar FUE, que é esse que eu falei, que a gente tira o folículo um por um, sem ter que fazer aquele corte. Então, da cirurgia, com um tratamento clínico que eu faço dentro da cirurgia. Por quê? A pessoa tem a calvície, então ela vai ter aquele afinamento dos fios, né? Nós vamos tirar de uma região que ela tem bastante, geralmente é a área doadora, que a gente fala, e colocar na área receptora. Só que imagina que ela tem fios nativos ali que estão sofrendo esse afinamento. Se eu só coloco fios novos, ela vai continuar afinando aqueles fios nativos. Então, o que é o transplante capilar regenerativo? Eu tiro alguns folículos saudáveis, a gente passa eles por um processo, uma filtragem, e eu vou tirar as células tronco daquele folículo. E fazer uma solução com aquilo. Essa solução é aplicada no couro cabeludo, no mesmo momento da cirurgia. E isso é um tratamento que vai fazer um estímulo dos folículos nativos, fazendo com que eles cresçam saudáveis. Então, a gente vai ter duas coisas. Os folículos colocados, mais o tratamento clínico daquele solo. Então, os fios nativos, aquela grama que estava morrendo, ela vai começar a voltar também. E tem um porquê de... Desculpa te interromper. Imagina. Tem um porquê de a região aqui de cima ser a que normalmente fica escassa, é o sol, não sei, a exposição, a luz. Tem um porquê de ser essa área, mas assim, a gente não sabe por que aqui não é aqui, mas é da origem embrionária. Então, o embrião, ele se fecha assim. E essa parte aqui, a parte doadora, vem de outra região e aqui vem de outra área. Então, são derivados de áreas diferentes, essa parte da nossa cabeça. Tá. E aí, aqui é mais sensível ao hormônio, que é essa parte aqui. E aqui não. Então, por isso que geralmente o homem fica com aquele... Eles falam paralama ali, né? Essa aqui é a área doadora. Geralmente preserva aquela parte. Entendi, aí não chega, né? O hormônio não chega em cima pra grama crescer. Isso mesmo. Pra sobrancelha, a parte doadora também é da cabeça? Geralmente sim, é o melhor pelo, só que aí com aquele aparelho que eu falei de inteligência artificial, a gente seleciona a área que é mais compatível. Então vamos supor que a pessoa tem fios no cabelo muito finos, então geralmente a gente usa mais em cima para pegar aqueles fios mais compatíveis com a sobrancelha. Agora a pessoa tem no cabelo fios muito grossos, então a gente tem que ir para regiões que os fios são mais fininhos para ser um fio mais compatível para o resultado estético. E eu vi no seu Instagram que a manutenção da sobrancelha a pessoa precisa cortar depois, porque ela cresce como se fosse o cabelo normal, né? Eu falo que esse é o trabalho que a pessoa vai ter. Mas chega a pendurar assim, se deixar crescer, cresce. Porque é exatamente o folículo, então, ele vai continuar crescendo. Você tem imagens disso? Eu até postei, você viu no meu Instagram que eu postei ela ensinando a cortar, assim, como faz? Eu fiz da minha mãe, né? Então, vira e mexe, eu encontro ela e falo, mãe, corta. E é engraçado como elas gostam de deixar aquele pelo assim. Acho que nunca teve sobrancelha. No meu consultório já virei designer. Já. É bom pra fazer brow lamination, né? Fica lindo. Que interessante, né? A gente não imagina que tenha toda essa dinâmica, né? Após o transplante, né? Você faz de cílios também? De cílios também. É uma técnica que a gente tá desenvolvendo mais, aprimorando. Ainda eu falo que eu não cheguei na excelência dos cílios, porque os cílios ele tem uma curvatura, né? Então, se o fio é muito reto, às vezes ele não fica com aquela curvatura. A pessoa pode fazer ali um lash lifting para manter, mas quando o cabelo é mais enrolado, os cílios fica mais bonito, porque aí ele mantém aquela curvatura ideal. Que interessante. A área doadora também é da cabeça. É da cabeça, então os cílios também tem que cortar. Que interessante. E a recuperação? É bem tranquila. Bem tranquila. Assim, a gente achava inicialmente, né, por ser região dos olhos, que ia demaciar, mas não, a gente não tem complicação nessa região. Entendi. Claro que bem feito. E como que funciona o seu processo? Assim, por exemplo, meu marido tá calvo. Aí eu conheci você, eu vou falar, olha, vamos lá conhecer a doutora. Você já comentou que faz essa consulta, né,
mais de 1 hora, você entende, e aí você vai dar, vamos criar uma situação hipotética aqui só para eu entender. Dentro do seu próprio consultório, você faz o transplante ou não, você usa outra estrutura. Esse paciente, ele fica quantas horas ali fazendo o transplante? Existe um pós-operatório? Quanto tempo ele fica em observação? Como que é a sua equipe? Como que é a sua operação? Tá. Grande. Então, assim, passo 1, né? A pessoa tá ali com uma calvície, ela não sabe se o dela é transplante, se é só tratamento, então ela vai agendar uma consulta. Sempre tem que passar pela consulta médica, tá? Isso é essencial. Então, e hoje eu tenho mais médicos que trabalham junto comigo. Então, nós somos um corpo clínico, nós somos em 3 médicos. E eles também fazem esse primeiro atendimento. Então, chegou, a gente faz esse primeiro atendimento, realmente seu caso é de transplante, para você ter o melhor resultado vai ser o transplante. Então, no final da consulta, vou passar o orçamento, porque é individualizado, depende muito do caso, e combinar já uma data. Essa data fica legal para você? Fica, porque daí é o dia do transplante da pessoa. Então, um dia dedicado para aquele transplante. Porque são 8 horas de cirurgia, no mínimo. Só casos muito pequenos, que levam umas 6 horas, mas em geral, assim, a média é de 8 a 10 horas. E aí a pessoa vem, ela vai receber todas as orientações daquele dia de cirurgia, jejum. Hoje eu faço dentro do meu consultório, a gente tem um centro cirúrgico dentro do consultório que foi todo arquitetado para isso, para a realização de cirurgias, e hoje a gente está fazendo a construção de um day hospital para a realização dos transplantes, aí com mais salas cirúrgicas até, para a gente conseguir até mais cirurgias por dia, para os outros médicos também operarem. Por curiosidade, você pode falar quantas salas cirúrgicas, quantos 3 salas cirúrgicas. Legal, certo. 3 salas cirúrgicas, RPA e toda a estrutura que tem que ter, né? De hospital, farmácia, enfim. E hoje o nosso hospital, quase 2.000 metros quadrados. Então, assim, a gente vai sair de um lugar de 300 metros quadrados para... Que bom. Quase 2.000. Marido que sofre, né? Daqui 5 anos você sabe que você vai ter que ampliar, né? Então, a gente já garante o terreno ao lado, se precisar. Muito bem. Isso, sempre deixa aí uma porcentagem para ampliação. Deixou. E aí tá, aí você perguntou como que funciona a operação, né? Então ficou 10 horas, 8 a 10 horas na operação e depois ele fica no pós. Quanto tempo ele fica? Ele fica desacordado ou não? A pessoa tá ali consciente, vendo você tirar o cabelo de trás, professor. Como que é isso pro paciente? É uma sedação leve, assim, então, se a gente conversa, a pessoa responde tudo, mas fica em sedação leve. Como se fosse uma endoscopia, assim. E aí a pessoa vai de alta no mesmo dia. Então, ela já é liberada ali no mesmo dia, vai para casa, volta no dia seguinte pra gente fazer a higienização já do couro cabeludo. Aí eu tenho toda uma estrutura de spa capilar ali, então para depois, né, o segmento, pós. Nós somos hoje em quase 30 funcionários no total, assim, contando administrativo, equipe cirúrgica. Minha equipe tem 12 pessoas. Então, anestesista, médicos, enfermeiros, técnicos. E todo mundo, é como se fosse uma orquestra, assim, a cirurgia. Tem que todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Tudo calculado, né? Porque, pensa, a gente tira 5.000 folículos. Esses 5.000 são tirados um por um. Depois são contados um a um. Separados, porque a gente tem folículo de 1 fio, de 2 fios. Deve ser cansativo, né? Vocês se revezam pra tirar? A gente se reveza bastante ali no processo, né? Mas tem partes que são só médicos que podem executar. Tem partes que, aí, por exemplo, contagem, microscópio, separação, aí a equipe não médica consegue fazer também, depois a implantação. Então, é uma orquestra mesmo, né? Cada um fazendo a sua parte. O Brasil, como ele está posicionado em termos de transplante capilar no mundo, assim? Muito bem. Assim, eu participo muito de congressos internacionais, sou palestrante, né? Tanto da ISHRS, que é a nossa maior sociedade, que é mundial, e da World FUE, que é uma sociedade focada nessa técnica de extração FUE. E tem muito brasileiro, muito, assim. Só quando os congressos são na Índia, em outros países que limitam um pouco, nesse ano eu vou para a Alemanha para palestrar. E aí acaba limitando um pouco, aí vão menos brasileiros, mas mesmo assim, sempre são a maioria. Então, assim, tá muito bem posicionado e a gente tá muito bem tecnicamente. Que bacana. Bom. Que a gente vê muito no TikTok, nas redes sociais, um êxodo para a Turquia e que lá os aeroportos, né, os restaurantes, os lugares públicos estão cheios de pessoas transplantadas. Por que essa corrida, doutora, para a Turquia? É a técnica? Senhora,
Pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona isso por lá, pela Turquia? Posso, e eu acho até importante falar sobre isso. Na sociedade internacional, existe uma campanha chamada Fight the Fight, que é uma campanha contra o mercado negro de transplante capilar. E muito do que acontece na Turquia é esse mercado negro. E muitas pessoas não sabem dessa informação. Tem excelentes cirurgiões na Turquia, que inclusive palestram, né, nos congressos e tudo mais, e eles sofrem muito com esse mercado da Turquia. Então, assim, lá a técnica não começou lá. Não foi nada desenvolvido lá, então não tem nada a ver. Mas essa parte comercial deles é muito forte e eles têm leis que liberam outros profissionais fazerem o procedimento. Então, às vezes, não tem nem médico. Socorro. Eu já tive paciente que me contou que chegou lá para operar, que quase caiu de costas, assim. Que ele chegou lá, era tipo um galpão, com várias pessoas colocadas uma ao lado da outra e os técnicos fazendo tudo. Então, assim, um pouco insalubre até, porque é uma cirurgia, a gente usa tudo estéreo. Olha o hospital que a gente está construindo para fazer a cirurgia. Então, realmente, isso é muito sério. E aí, claro, que quando você não tem profissionais capacitados, materiais sem qualidade, você consegue baratear o procedimento. Então, eles conseguem tornar esse procedimento mais interessante. E aí virou um grande comércio, né? Um turismo mesmo. Então, isso é acho que um dos principais mercados da Turquia, é o transplante. E aí colocam lá passeio de balão, fazem uma chamada, assim, bem atrativa, né? Então, imagina, a pessoa acabou de operar, vai passear de balão, não tem o menor sentido. Mas eles fazem isso acontecer e aí por isso ficou muito famoso. Eu até acho que antes da pandemia era mais. Quando eu morava em São Paulo também eu recebia muita complicação da Turquia. Hoje eu não vejo tanto, porque eu acho que aqui em Maringá limita um pouco, né? Mas assim, hoje eu acho que é menos. Então acabou que o dólar subiu também e assim, o Brasil também tá tendo clínicas desse estilo. Então, acaba que as pessoas, já que é para procurar baixo preço, acaba fazendo por aqui mesmo, sabe? E você comentou sobre a complicação da Turquia que você recebia. O que você recebia? De tudo. Assim, ó, necrose de couro cabeludo, coisas graves, né? Necrose de couro cabeludo, infecção. E o pior é que às vezes o paciente tentava contato com as pessoas de lá e não tinham resposta. Então, eles ficavam desesperados. Eu tive um caso que o paciente não sabia que ia extrair a barba dele. Chegou lá, extraiu da barba também, porque não tinha área doadora. Porque não é feita avaliação prévia, né? Então, o paciente chega, pode ser que não tenha. E aí, lotado de foliculite aqui, ó. Eu tive que drenar abscesso. Então, assim, coisas desesperadoras eu já peguei de complicação. Caramba. A gente fica até com um pouco de raiva, sabe? Com porque certeza. É muito sério isso e depois que dá ruim que vem atrás de você, né? Exato, é isso mesmo. E você corrigir algo é mais difícil, né? Assim, com certeza, tratar a complicação. Você nem sabe como foi feito, o que foi feito. A reforma sempre é pior do que uma construção. Você sabe, né? Na parte da arquitetura. Sempre vai surgir surpresas, imprevistos. E você vai ter que, né, esse corpinho de água. Exato. Sem saber o que tem ali atrás. E você costuma sempre trabalhar barba, sobrancelha, cílios, cabelo. Tem mais alguma região que eu tô esquecendo? Já tive alguns casos interessantes, assim. Conte pra nós. Pessoas que querem cabelos em lugares diferentes. Isso. Pubis, por exemplo, olha mulheres. Só. Caramba, todo mundo querendo tirar. E é um transplante comum, por exemplo, na Coreia, nesses países que as orientais, elas não têm muito pelo e às vezes querem ter. Olha, e é comum lá. Então, eu fui até buscar em artigos pra poder fazer. Então, já tive uns casos assim. Mas o mais comum são esses. E a faixa etária que procura? Porque essa coisa do pelo pubiano é uma faixa etária mais jovem. Anos 80. Mais jovem? Mais jovem. Olha, assim, só jovem, pra mim né? seria 30, 35, jovem. Eu achei também que ia ser, seria um 40, pessoal mais... 50. Às vezes fez depilação tinha uma estética. se arrependeu. Olha só. E tem como regenerar. Tem como regenerar. Onde você implantar vai crescer. Que bacana. Tem um cirurgião japonês. Ele quis fazer um experimento e ele usou o próprio braço pra fazer. Então, ele tem vários chumacinhos de cabelo dele no braço. E ele fica lá nos congressos. Ele fala, é pra mostrar o meu amor pelo transplante. Nossa, eu amo, mas não cheguei nesse ponto. E assim, então, onde você implanta, ele cresce. Muito legal. A gente não imagina que tenha tantas aplicações, né, pro transplante capilar, né? Isso é muito interessante. Então... Nossa, que interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
E você também desenvolveu alguns cursos, pelo jeito. Você treina médicos, que é o Hair Academy. Isso. Conte para nós. Eu sou filha de professores, fiz mestrado, tava para fazer meu doutorado, meu marido fez eu mudar de ideia. Falou, chega, você vai pro mercado, chega de universidade. Porque eu sempre quis ser professora, assim, desde criança as minhas brincadeiras eram professora, então o Hair Academy é uma realização para mim. Lógico que ele é uma empresa à parte, totalmente separado ali da nossa clínica. Minha sócia é a doutora Thalita Carlesso, ela é de Uberlândia, é uma grande amiga, além de tudo, uma parceira. E é uma realização, assim. Então começou de forma muito genuína, começou numa época que a gente não via mulheres jovens da nossa idade fazendo transplante. Eram só cirurgiões mais antigos, um mercado extremamente fechado. Foi muito difícil pra gente no começo. Que a gente achou que não ia dar certo. Não, mulher não faz isso. Que começo que é fácil, né? E assim, é uma cirurgia que muitos desistem, assim, porque não é fácil, né? É uma cirurgia pesada, tem toda a outra parte que a gente não aprende na faculdade, que é a parte de gestão, de lidar com pessoas. Que a vida ensina. Que precisa de equipe, então não tem como fazer sozinho, né? Se você pudesse ir lá fazer sozinho é uma coisa, mas você precisa de um time enorme. Então, foi muito difícil e a gente se uniu para começar a discutir casos, estudar. Era mais uma ideia, assim, sem pensar na parte lucrativa mesmo, de chamar médicos ali pra gente se reunir. E aí, a gente começou a ver uma oportunidade de mercado. Falou, nossa, tem muita gente querendo entrar e assim, que pagariam por esse conhecimento. E a gente achou que a gente precisava se especializar mais, mas a gente viu que a gente estava num ponto que a gente conseguia ensinar mais até. Então, acho que quando você ensina, você aprende cada vez mais, né? Com então, certeza. Ensinar é a melhor forma de aprender. E aí a gente criou o Hair Academy, começou com um curso online, na época da pandemia. Então, a gente fez um curso caseiro, se você olhar, tem até vergonha, no nosso primeiro curso. E vendeu muito, a gente se surpreendeu. Nem fez lançamento, nada, nem sabia. Vendeu assim, de colocar lá, ó, compre aqui, e vendeu muito. A gente falou, nossa, é a nossa oportunidade. E aí a gente criou o hands-on. Então, uma sequência ali de dias cirúrgicos que o médico vinha para aprender a fazer a cirurgia. E aí o Hair Academy foi crescendo, hoje é uma grande comunidade, a gente tem mais de 1.000 alunos. E virou agora uma pós-graduação. Então, é especializado pelo MEC, né? E tem toda a parte teórica e a parte cirúrgica também. E aí, a gente tem outros cursos. Eu tenho curso ensinando método de terapia regenerativa, tem curso ensinando transplante de sobrancelhas. Então... E você tem público feminino também? Médicas ou é mais médico? Sim, é bem mesclado. Né? Hoje, as mulheres... dominam, né? Muito forte, cresceu muito, assim, mudou completamente o cenário dos médicos de transplante. Que bacana. E você se recorda, assim, de algum exemplo emocionante no consultório, de uma vida que você transformou e marcou a sua carreira? Muitos. Tem assim, de uma mulher, por exemplo, que ela trouxe o marido, e o marido dela era, assim, quase 100% calvo. Ela falou, eu trouxe meu marido porque a gente estava ali na noite de Natal, e eu fui fazer alguma brincadeira e chamei ele de careca. 20 anos de casado. E aí ele falou assim, amor, eu vou te falar uma coisa, que eu nunca te falei, mas eu não gosto de ser careca. Oh. E ela ficou assim, o quê? Como que eu não sabia? E assim, ela brincou a vida inteira com ele. E ele resolveu falar. E ela falou, doutora, a partir daquele momento eu falei, eu vou dar um transplante pro meu marido. Eu preciso mudar isso. Então, assim, foi muito transformador. E até mais pra ela. Né? Até mais pra ela. Mas assim, eu achei muito emocionante. E o quanto, assim, a gente usa os carecas como referências, mas muitos falam isso. Doutora, eu não quero ser ponto de referência. Ah, tá ali do lado do careca. Tipo assim, só porque a pessoa é careca, vira você um rótulo, né? Você só reconhece, o careca. Ah, tá, sei quem é. Até tentar usar aquela frase dos carecas que elas gostam mais, né? Pra tentar reforçar, assim, mas pega na autoestima, né? Pega demais. Teve casos, assim, de a pessoa tá bem depressiva, terminando um relacionamento, e aí, em seguida, emagrecer muito, né? Ele começou a namorar, inclusive, a farmacêutica que vendia os medicamentos que eu prescrevia pra ele, assim, foi um negócio engraçado. Acho que eles estão juntos até hoje. E ele emagreceu, mudou o estilo, sabe? Assim, então, libertador, sabe? Como se a pessoa tivesse a vida inteira... não sendo o que ela gostaria de ser. Então, feminino sobrancelha, tem uma paciente que sempre me emociona, porque no dia do transplante, ela falou assim, eles saem assim,
Não saem sedados, mas foi feito um pouquinho de sedação e a gente pede pra pessoa ir pra casa, descansar. Aí no outro dia ela falou, doutora, eu vou te contar. Eu saí daqui, eu fui jantar, porque assim foi o melhor jantar da minha vida. Eu nunca me senti tão bem. Eu não me importava se eu tava pós-cirurgia, eu tinha sobrancelhas. Porque o transplante de sobrancelhas a gente faz com o fio longo. Então a paciente já sai vendo como que vai ficar, tendo uma previsão. Tem que esperar crescer, né? Depois vai cair e depois volta a nascer, igual o cabelo. Mas a no dia já tá com aquele resultado. Então ela falou assim, eu queria muito aproveitar esse resultado. E até hoje ela me manda uma mensagem, uma gracinha, falando, você mudou minha vida. Então, assim, são vários casos de mudança. E esse pós, assim, né? Quanto tempo leva? Porque a pessoa sai, fica... As imagens que eu vi, pelo menos, fica bem marcado, né? Vermelho, assim, com pontinhos pretos, né? E aí, leva um tempo. Quanto tempo? É o tempo do cabelo crescer, vai de pessoa, até a pessoa falar, nossa, era isso que eu queria. E se você tem alguma coisa no seu consultório que dê um apoio, suporte a essa experiência do paciente no pós, porque ele foi atrás de você para esse momento, né? Para ele ver a transformação. Como que isso acontece? Eu falo que a jornada do paciente começa a partir do momento que ele me encontra ali na rede social e ela nunca termina. Então, depois, não é porque completou um ano, chegamos no resultado final que ele vai parar, ele vai continuar tratando, ele vai continuar indo na clínica. Então, toma medicamentos sempre? Sim, se for calvície, precisa continuar tratando, senão o processo vai voltar a acontecer. E aí a gente acompanha em todas as fases e eu tenho todo um background, digamos assim, na clínica para fazer esse suporte, né? Então, além dos retornos médicos que ele vai ter, a gente indica tratamentos clínicos, então ele continua indo lá fazer aplicações para tratar o couro cabeludo. E essa fase que você comentou das casquinhas, ela é mais inicial. Então, a primeira semana, a gente raspa o cabelo para fazer. Tem a técnica sem raspagem também, mas em geral, casos maiores, precisa raspar. Aí volta no dia seguinte, a gente faz a primeira higienização. É uma higienização sem muito atrito, só com batidinhas. E aí o paciente volta com 1 semana pra gente fazer a primeira lavagem. Nessa primeira lavagem é quando a gente vai remover aquelas casquinhas. Então aí já fica como se a pessoa tivesse raspado o cabelo e fica os fiozinhos ali. Só que depois disso ele vai começar a enfrentar um processo de queda dos fios. Então em torno de mais ou menos 1 mês esses fios vão cair. Caem os fios, os folículos estão lá embaixo da pele já. Entendi. E aí, essa fase que pode ficar mais avermelhadinho, couro cabeludo, e o paciente volta a ser como ele era antes. É como se nada tivesse acontecido. Só que isso é legal porque é um processo progressivo, então vai melhorando. Então, a partir do 3º mês começa a crescer, do 4º vai melhorando, 5º, 6º, e o resultado é com 1 ano. E aí, cresceu tudo que tinha para crescer. E aí, durante esse tempo, a gente vai fazer tratamento, acompanhando... até suplementando vitaminas, medicamentos. Isso. E pode não dar certo? É difícil um transplante não dar certo, a não ser que a pessoa tenha um diagnóstico que não foi feito antes. Então, por exemplo, tem lugar que não passa por médico para fazer. E aí chega lá, opera e ela tinha uma doença cicatricial do couro cabeludo que ela não poderia fazer. Aí pode ter rejeição dos folículos. É mais uma falha de diagnóstico. De diagnóstico. Mas assim, não tem transplante que não deu certo. Tem gente que vai precisar de mais de um procedimento, então casos muito grandes. Às vezes a gente vai ter que priorizar a frente, mas não vai conseguir fechar a coroa completamente. Então a gente pode precisar de mais de um. Mas a técnica bem feita é para dar certo. E eu acho que uma das questões que impedem muito das pessoas acessarem isso, principalmente homens, que eu acho que eles têm uma certa dificuldade, né, de ir ao médico, é saber, em ordens de grandeza, né, o custo que isso teria. Porque a gente está falando de um transplante, nós estamos falando de 1 ano, né, de suplementação, de medicamentos. A pessoa às vezes fala, nossa, eu vivo apertado já, eu tô careca, eu não gosto disso, mas eu não vou nem atrás porque eu sei que vai ser um rio de dinheiro. Você consegue trazer uma grandeza, assim, pra pessoa que tá assustada tomar coragem? Em valores mesmo? Pode ser. É porque varia muito de pessoa para pessoa e do tipo de transplante, né? E a gente sabe que é igual carro. Então, vão ter carros muito mais baratos e vão ter carros mais... Vamos falar aquele básico, sabe? Aquele que cumpre a sua função. Que vai te levar no lugar, não precisa ser tão luxuoso. A questão não é nem luxo, né? Sabe? É o investimento. Então, por exemplo, eu consigo fazer um transplante...
com um motor barato e com o melhor motor, que vai me dar tempo cirúrgico, que me dá a qualidade do folículo, porque o folículo ele é o menor órgão do corpo. Uma vez que eu tirei, ele precisa voltar rápido, senão morre. É igual transplante de órgão. Tirou um coração, você precisa correr helicóptero ali para entrar pro receptor. É a mesma coisa no couro cabeludo. E eu não discuto. Para mim não existe assim, eu vou usar o motor barato, eu vou usar a coisa sem qualidade. Então acaba que, se a gente for comparar os valores de mercado, nós somos melhores precificados por conta disso, tá? A qualidade. Pela qualidade. Mas assim, um transplante capilar, vou colocar ali de 28 a 45 mil. Uma técnica que eu tenho que remover pelos corporais, que eu preciso ali de uma equipe maior, é uma técnica mais difícil de ser realizada, eu tiro pelos do peito, da barba para passar para a cabeça. Nossa. Então são mais precificados. Então um transplante menor, né, um feminino que às vezes é uma redução de testa. Então por isso que varia bastante a faixa. O transplante de sobrancelhas, apesar de ser pequeno, é um transplante mais detalhista. Então, em tempo cirúrgico, não é rápido. É porque envolve a arte, né? Tem todo um design. O transplante também é artístico, mas eu acho que o de sobrancelha é mais. Porque, assim, um pelinho que desalinhou faz a diferença. Certo. Então, é em torno de uns 28, mais ou menos. Todo o processo, incluindo as medicações? Não, processo cirúrgico. Cirúrgico, cirúrgico. E aí, tem o custo dos medicamentos. Por exemplo, sobrancelha não vai precisar tomar medicamento, né? Agora, se a pessoa tem calvície, ela teria que tratar independente, né? De fazer ou não o procedimento, porque não é o fio do transplante que vai afinar, são os outros nativos dele. O transplante, ele não é a cura da calvície. Tem gente que acha que é. Tem gente que fala assim, eu cansei de tratar, vou fazer o transplante. Aí é todo um trabalho de mudar essa ideia que não é a cura. A gente tem que continuar tratando, tem que continuar, senão os fios ali vão sofrendo afinamento. Shampoo anti-queda, minoxidil, tônico de alho. Esses produtos farmacêuticos que a gente vê ajudam, tem alguma eficácia na queda capilar? Shampoo, a função mais é tratar o couro cabeludo, então uma dermatite, uma caspa, que também piora a queda. O minoxidil, a gente tem o minoxidil oral, que é excelente para alguns tipos de queda e calvície. Minoxidil tópico, que é um bom aliado. Eu não gosto muito de tópico, mas às vezes eu preciso prescrever. E aí tem esses outros tônicos que eu falo que são perfumarias. Eu sou mais assim, um tratamento focado. Minha prescrição você não vai sair lá com um monte de coisa para você fazer. Vai ser assim, 1, 2, 3 no máximo medicamentos que vão resolver, que vão melhorar ali o cabelo. Eu vi até no noticiário que tem crianças nascendo peludinhas porque os pais fizeram uso do minoxidil. É verdade isso? Então, eu achei um pouco estranho isso, sabe? Mas assim, vamos supor que o pai use, né, um minoxidil tópico, e depois ele vai lá e pega a criança. Meu Deus. Estimular pelo contato ali, sabe? Mas não pela genética. Mas não pela genética. Eu até brinquei que a Georgia, ela tá com minoxidil em dia, que ela nasceu bem cabeluda. E meu outro filho nasceu completamente careca. Você tem outro? Eu tenho, de 1 aninho. De 1 ano? Menina. 2 bebês. Eu vi nas redes, uma gracinha. É um casalzinho, né, doutora? Casalzinho. Muito bacana. E doutora, qual conselho você daria para quem tá passando por queda de cabelo? Ou sente que isso tá afetando a autoestima, que tá mudando, sabe? A sua alegria de viver. A gente trabalha no Hospital do Câncer e a perda dos cabelos é algo, né, muito comum, né, com o tratamento do câncer. E a gente vê o impacto na autoestima das pacientes, né, ações que o hospital realiza para maquiagem, lenços, toucas, perucas, para tentar trazer um pouco de alento nesse momento que é tão crítico no tratamento, né? Então, né, fique à vontade para falar ali para o público, né, o que você aconselha nesse momento, né, uma palavra, uma dica, uma orientação que esses pacientes possam recorrer. Com certeza. Acho que a perda de cabelo, ela é estigmatizante, né? No ano passado, a gente fez uma campanha do Outubro Rosa, e aí eu trouxe uma paciente que tinha passado por um processo, né, de câncer, de quimioterapia, e aí ela tinha perdido o cabelo e a gente estava tratando para recuperar mais rápido aquele cabelo. E ela falou assim, Lorena, a partir do momento que eu perdi o meu cabelo, foi quando a minha doença ficou exposta. Então, eu não conseguia mais esconder, porque eu poderia passar por um processo ali que ninguém ia saber, mas a partir do momento que eu perdi, naquele momento ficou chancelado, estou com câncer. Então, para mim, foi muito
doído por conta disso. E eu acho que é uma coisa que... tem até um estudo que mostra que as pacientes que passam por câncer de mama, a fase mais difícil é a perda capilar. É por isso que a gente fala, né? Não é só sobre o cabelo. E o homem, a mulher com calvície, não quer dizer que a saúde dele não está boa, mas às vezes causa esse estigma, né? Da falta. A escassez, né? A escassez, então aquela sensação de, ele não deve estar saudável. E às vezes não tem relação, né? A genética pode falar mais alto. Então, assim... na parte nas mulheres, né, que passam ali pelo câncer de mama, falar que vai ser um processo temporário, né, que é realmente, assim, fica um pouco mais exposto, mas que a gente sabe que vai ter aquele momento final, que aquilo vai acabar, que o cabelo vai voltar 100%, e... é muito difícil falar, porque eu nunca passei por isso, né, então eu não consigo imaginar essa dor. Mas que isso não deixe abalar, assim, as outras partes da vida, né? E hoje a gente tem lenços, perucas, tem outras formas também de passar por esse processo. Cada mulher se sente mais à vontade de uma forma, tem gente que gosta de usar, tem gente que não. Então, tentar achar ali qual que é o caminho melhor. E para aqueles que sofrem ali de perda por calvície, por questão genética mesmo, que busquem tratamentos. Então, assim, que busquem... porque hoje a tecnologia evoluiu muito, hoje a gente tem muitas opções terapêuticas, busquem bons profissionais, porque acontece muito, cai às vezes nas mãos de profissionais ruins e acaba se frustrando, porque às vezes é o que você falou, investiu, porque a questão de você investir, você pagar um valor maior, mas você ter resultado é uma coisa. Agora, você, por mais que você não gaste tanto, mas você não ter resultado, aí é quando o barato sai caro, aí é quando o custo fica alto. Porque te frustra muito, você fala, cansei, né? Então, você cansar de algo que não tá te dando resultado. Então, buscar bons profissionais, porque muitas coisas têm tratamentos. E quando sua clínica fica pronta, o Hospital Dia? Então, essa é de milhões, né? Mas a gente acha que até o final do ano tá pronto. Vai ter inauguração? Sim, com certeza. Mas estamos encerrando, né? Ela sabe o horário da mãe. A mãe deixou. Já tá na hora do mamar. A gente tem esse tijolo aqui, e você com certeza construiu mais história para nós, trouxe muitas informações que vai ajudar os nossos ouvintes, né? Não só as pessoas que querem fazer, né, o transplante, precisam, seja de sobrancelha, cílios, barba, cabelo, mas também de novos players no mercado, né? Você é muito jovem, quantos anos você tem? 34. Minha idade. Jovem e bem-sucedida, e tá explorando aí um mercado muito interessante, né? Abrindo as portas, muitas oportunidades. A gente quer que você deixe a honra aqui, a sua assinatura no nosso tijolo, para que isso perdure para as próximas gerações. Com e a gente agradece a sua presença. A gente faz um brinde também aqui ao final, doutora. Deixa ela assinar. Isso. Nosso tijolinho tá ficando pequeno. Muito legal. Muito obrigada, doutora. Vamos brindar. O nosso brinde é o Salu! Salu!